Hello my dear students, tudo bem? Aqui é o seu teacher André Rosa. E aí, como vão vocês? Estamos aqui prontos para mais um episódio de hoje. E hoje eu vou responder a uma pergunta que me fizeram lá no Instagram. E eu falei assim, nossa, essa é uma boa pergunta para desenvolver. Ensinar cada um dos meus alunos como você pode passar a entender muito mais fácil a filmes, gringos, conversar mais fluentemente, tá? E a pergunta é, por que é tão difícil entender a nativos, né? Essa foi uma pergunta ótima, né? E se você quiser, pode deixar suas perguntas aqui também, que eu terei o maior prazer de respondê-las. E aí, eu vou dar 4 razões o porquê é difícil de entender um gringo, e eu vou falar no final o que você pode fazer para melhorar a cada dia mais o seu listening, speaking e entender muito mais a gringos. Então, a primeira coisa que é importantíssimo levar em consideração é a localidade da pessoa. Aonde ela vem, né? Eu já morei em Londres, então eu comecei com o meu inglês britânico, aprendi lá inglês britânico, depois eu fui passear em Scotland, cheguei na Escócia, eu olhava para aquele povo e falava assim, gente, eles não estão falando inglês. Depois de 2, 3 dias, eu já estava me adaptando mais. Daí depois passei lá, vim para os Estados Unidos, né? Chego aqui nos Estados Unidos, totalmente diferente, né? Falam, meu, inglês americano não é inglês britânico. É praticamente a mesma coisa, mas a pronúncia é totalmente diferente. Tive que fazer o quê? Readaptar todinho o meu ouvido para poder conversar com eles, entendê-los melhor, tá? Ou seja, você não consegue entender devido ao accent, né? O sotaque deles interfere, sim. Essa é uma das coisas que interfere, né? Não adianta falar, não importa qual é o sotaque dele, qual é o sotaque melhor, qual é o sotaque mais fácil, qual é o sotaque... Não tem jeito. Você vai ter vários sotaques, né? Porque, afinal, os Estados Unidos é um país grande, né? Se a gente for falar do inglês americano. E como os Estados Unidos é um país grande, ele tem vários tipos de inglês. Então você tem o inglês mais interiorano, você tem o inglês mais aqui do sul, você tem vários tipos de inglês, tá? E daí quando você vai conversar com eles, você aprendeu o seu inglês ou britânico ou americano, no Brasil ou aqui, e na hora de você conversar você fala assim, o que ele está falando? Então, essa daí é um dos problemas, mas isso daí pode ser um problema quanto pode ser a vantagem para você, tá? Porque nós vamos falar assim, André, tá, então se eu apegar um sotaque, eu vou aprender inglês mais rápido? Sim, pode ser. Por quê? Porque você vai acostumar com os sons, né? Isso é uma parte muito importante, eu falo que é muito importante do inglês. Você tem que aprender os sons da língua, né? E se você pega um sotaque só e você começa a praticar esse sotaque, as palavras vão ficar mais fáceis. Você vai parar de complicar, mas porque ela foi dita desse jeito aqui, ela foi dita desse jeito aqui. Não, você acaba aprendendo uma só, tá? Agora, eu vou fazer uma coisa mais fácil ainda para vocês. Tô aprendendo inglês e quero melhorar meu vocabulário, quero melhorar o meu listening, tá? Essa eu já vou dar uma dica aqui extra no meio do caminho. O que você deve fazer então? Você tem que pegar um seriado para assistir, tá? Um seriado que você goste. Pega ali The Office, se você trabalha, né? Então, e você quer um vocabulário mais de The Office. É uma comédia, mas mas não importa, porque ele tá usando o vocabulário do The Office. Então você vai lá, pega ele, começa a assistir e vai assistindo até o final. O que vai acontecer? Você vai pegar um accent só, você vai ter um sotaque só de todas as palavras. Você vai acostumar com o sotaque de cada um dos personagens. E daí você vai ter o quê? Mais facilidade de entendê-los. Sendo assim, você vai também ter mais facilidade de aprender, tá? Mesma coisa, sou um adolescente e quero aprender mais. Então vai pegar um Sex Education, tudo bem que é britânico, ou pega algum seriado mais americano e vai praticar com ele. Então assiste do começo ao fim e vai ouvindo. Nas primeiras, deixa com legenda para você se sentir mais confortável. Primeiro, segundo, terceiro episódio, vai prestando atenção. Do quarto episódio em diante, tira. Vai ser difícil as primeiras vezes? Vai. Mas daí você tira e você vai acostumando. E isso vai ajudando bastante você a melhorar o seu inglês, tá ok? Segunda coisa que é muito importante do inglês, que muitas pessoas não falam, porque muitas vezes as pessoas nem sabem da existência disso. Como eu dou aula de pronúncia, eu acabei aprendendo tudo isso e, ajuda muito aos alunos, que são os reduced sounds. Que são reduced sounds.
né? Sons reduzidos, o que quer dizer isso? No português ele não existe, no francês ele não existe, no espanhol ele não existe, mas no inglês ele existe. O que seria? São as palavras, principalmente as vogais, que elas perdem o som dela e viram ela vira um isso mesmo, é uma coisa tão simples, tão reduzida. Não é que você vai pronunciar o ou, não. Você vai virar Então, vou dar um exemplo aqui. A preposição to ou to, eles não vão falar to, eles vão falar t. A não ser que o to seja importante. Eu não consigo pensar numa frase agora, mas vai que tem uma frase com to. Esquece dessa parte aqui. Outra frase aqui. Uma outra palavra que é muito importante. For. Né? O brasileiro vai lá e for. This is for you. E daí vem um americano e fala assim, for you. For you. André, cadê o R? O O virou A. For you. Isso for you. Você percebe? E não distante, daí você tem as palavras que, dentro de uma palavra, isso mesmo, uma palavra qualquer, dentro dela, se você tiver uma sílaba tônica, a sílaba tônica tem o som forte. O resto da palavra tem o ou o schwa sound. Então você tem a palavra platform, platform, ok? Pode ver, o stress da sílaba no plat. Então ele leva o E. Agora, platform. Tá vendo que ela tem um som mais reduzido? E isso acontece o tempo inteiro no inglês. Só que você não percebe. Por quê? Você ainda não sabia disso. Agora que você já sabe, você já vai começar a prestar atenção e tentar reduzir, deixar com que as palavras sejam bem mais leves, tentar conectar todas elas, tá ok? Uma outra coisa que é muito importante é somente as palavras importantes levam o stress, ou seja, o som mesmo, eles são mais estressados, tá? Tudo que for de gramática, ele perde um pouco. Então eu vou dar aqui um exemplo de uma palavra, tá? E eu vou ler ela, vou falar ela, vai aparecer 4 opções aqui na tela, tá? E você vai ter que falar assim, eu acho que ele falou essa, tá? Depois você me diz aí. Então você tem a palavra, hey, people shouldn't have eaten pork. Eu não entendi o que ele falou. People shouldn't have eaten pork. Eu tenho certeza que o people e o pork vocês entenderam. Eaten mais ou menos, mas o que tá antes entre o people e o eaten desapareceu, você não sabe o que ele quis dizer, né? Então, o correto é people shouldn't have eaten pork. Ou seja, em português, a gente fala assim, as pessoas não deveriam ter comido porco. Não deveriam ter comido porco. Tá vendo? Não deveriam ter comido. Isso aqui é gramática. E o que acontece? No inglês, eles reconhecem o som do shouldn't. Então, não deveriam ter, vira shouldn't. Ou seja, quando você está aprendendo inglês, você está fazendo seu curso de inglês, muitas vezes pode ser que você esteja lendo palavra por palavra. E daí você, a hora que você está aprendendo assim. Oh, people shouldn't have eaten pork. Verdade? Eu acho que vocês devem concordar. Ou você deve estar aprendendo desta forma. She doesn't have to go. Em vez de she doesn't have to go. Né? Então, isso acontece muito para quem está aprendendo inglês. E não precisa ser problema exatamente do professor ou de outra pessoa. Não, isso daí é o que acontece, se a gente vai lendo, isso acontece muito facilmente. E daí você tem isso mesmo. Então, a gramática do inglês, normalmente, eles não falam ela completamente. Eles usam os sons para reconhecerem. Então, você tem a frase, people shouldn't have eaten pork. Repete aí, people shouldn't have eaten pork. Ou seja, quando alguém chegar para você e falar assim, you shouldn't have done that, you shouldn't have done that, o shouldn't já não é mais um som importante, porque você já entendeu qual é a parte gramatical dele. Não deveria ter feito, entendeu? E isso vai ajudar você a entender muito melhor a gringos aí. Mas aí, voltando aqui, então a gente já falou sobre, é um grande problema de sotaque, também tem os reduced sounds, e daí depois nós vamos para o terceiro, que foi esse daqui da gramática, onde eles falam as palavras mais importantes, mas a gramática é mais
como um estudante brasileiro falaria. Ela é mais comprimida, né? E por último aqui, eu vou fazer uma pergunta para você. Será que você é um lexomaníaco? Eu acho que você deve ser um lexomaníaco. A maioria dos alunos são. É verdade. E o que seria um lexomaníaco, André? Lexomaníaco é aquele que tem a mania de, se ouvir uma palavra nova, ele precisa saber como se escreve. E daí a hora que ele bate o som com a palavra, ele fala, não tem nada a ver. Apesar de ele se sentir mais confortável, o que vai acontecer? O visual vai ser mais importante que o auditivo. Agora, você lembra que eu sempre falo? If you listen better, you speak better. And if you speak better, you listen better. Ou seja, se você aprender o som melhor, você vai aprender aquele som e você não vai mais errar. Só que não pode deixar com que a forma escrita atrapalhe na hora que você está aprendendo inglês. E isso acontece com muitas pessoas, tá? Eu vou dar um exemplo hoje da minha aluna. Hoje ela chegou aqui, a gente estava tendo aula, e daí, do you use any platform any other platform besides mine? E ela assim, platform. E eu assim, isso, platform. Daí ela falou, como que você escreve? Daí eu fui lá e escrevi ela, platform. Daí eu falei, ela é uma lexomaníaca, ou seja, ela aprendeu a ler, ela leu bastante, ela aprendeu, só que ela usou a interferência do português e acaba não sabendo como pronunciar a palavra em inglês corretamente, tá? Então, a palavra seria, vou corrigir aqui para vocês saberem, então, em português é plataforma, em inglês é platform, tá vendo que é platform? As pessoas esperam a palavra A depois do T, platform, e não é platform, tá? Então não tem o A aqui, então esse é um grande perigo. Então quando você for aprender, se você quiser aprender lendo, pode aprender, mas já corra atrás de como aprender a pronunciar a palavra correta. É o único jeito que você vai conseguir melhorar o seu inglês. Não tem outro jeito, tem que aprender a pronunciar da forma correta, tá? Eu tenho um caso meu aqui, eu nunca estudei espanhol. Assim, se eu dei uma estudadinha foi assim, um livro que eu comprei e comecei a ler, só que eu fiz uma coisa muito, mas muito importante quando eu estava tentando aprender, uma coisinha assim, eu ia pro final de semana só pra Argentina, tá? Não era nada de mais importante, eu não queria ser um especialista em espanhol nem nada, mas eu ia muito pra Argentina. E daí eu falei assim, eu quero me comunicar pelo menos um pouquinho com os argentinos, né? E daí eu peguei e comecei a ler, a aprender quais eram os sons do espanhol. Ou seja, enquanto estava todo mundo querendo aprender as frases, tudo, eu estava aprendendo os sons e algumas mudanças. Se é el coche, então não é o carro, é el coche, então tem que transformar o pelo el. E acabei fazendo essas transformaçõezinhas e isso até hoje me ajuda muito. Pessoal assim, nossa, você tem um espanhol bom. Eu falei, tenho nada, eu nem sei falar espanhol na realidade. Tem muitas palavras que as pessoas falam que eu não conheço. Mas devido à minha pronúncia, ter aprendido a pronunciar, eu consigo ouvir muito melhor. Eu consigo parar com eles e entender mais o que eles falam. O brasileiro tem essa facilidade, né? Mas é porque nós acostumamos com a pronúncia e não com a escrita, tá bom? Então faça isso, faça esse teste, veja como funciona isso. E daí agora você vai falar assim, perfeito André, você já falou sobre tudo isso daí, quais são as dificuldades e o que eu devo fazer para melhorar então meu listening, meu speaking, tá? Como que eu faço para entender melhor a nativos? Bom, primeiramente, você tem que começar a parar de ler como se fosse em português. Aprender uma palavra, tem que verificar qual é a pronúncia dessa palavra em inglês, tá? Então não adianta você ficar aí repetindo Facebook, é porque can you give me your Facebook? A pessoa vai falar, não é assim que fala, tem que aprender sim. Facebook. Se é uma língua nova, você tem que aprender como eles falam. Para quê? Para tirar essa interferência. E mais importante ainda, para a hora que eles falarem, você falar assim, eu entendi. Mas é a mesma palavra. Não é. Pode ver a palavra platform. Platform. Se você não conhecesse essa palavra, a hora que eu falo, você vai ficar assim, platform, peraí, qual é essa palavra? E é uma palavra muito parecida com o português. E muita gente erra.
Mesma coisa com interesting. Os alunos falam interesting, e daí a hora que a pessoa fala interesting, ele fica assim, como que pronuncia isso? O que é isso? Tá? Então, isso é uma parte muito importante do inglês. Então, aprender como pronunciar as palavras corretamente. Outra coisa, aprenda a pronunciar corretamente os auxiliares, as contrações. Tá? Então, foi o exemplo do people shouldn't eat pork. Tá? E eu vou dar aqui uma dica melhor ainda, tá? André, como pronuncia o N''T? Engole o T. Simples. I don't know. She isn't here. She won't do that. She didn't come to class. Você consegue ver que eu desapareci com o T? Nossa, André, é só isso? Isso daí já vai corrigir a minha pronúncia em várias coisas? Sim. Melhor ainda, você vai passar a entender muito mais fáceis o que eles estão falando, né? Porque você está esperando don't. I don't want to go. E eles vão falar I don't want to go. São dois sons totalmente diferentes. Então, aprenda a pronunciar sim. Outra coisa muito importante. Então, eu estava falando aqui dos tempos verbais aqui, né? Então, aprenda eles da forma correta. Ouça como os gringos falam. Faça a redução dos sons para que eles possam te entender melhor e que você possa entender melhor também. Afinal, if you listen better, you speak better. If you speak better, you listen better. Não é verdade? Perfeito. Aprenda também quais são as sílabas tônicas das palavras. Se você está aprendendo uma palavra, você tem que saber qual é a sílaba tônica. Platform. E não plataforma. Você tem que aprender. Para quê? Para que você possa entender na hora que eles falam, tá? Também, na sentença, quais são as palavras mais importantes. Aprenda quais são as 2 palavras mais importantes e daí use elas, tá? Então, essas daí são algumas das dicas de como você pode melhorar o seu inglês aí e passar a entender melhor a gringos, a filmes, a músicas muito mais rapidamente, tá? Faça isso, não se esqueça, muito importante, aprender uma pronúncia nova, marque a pronúncia, veja, reveja ela várias vezes, porque isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida, tá? Então, tá querendo entender melhores a gringos, tá querendo entender melhores a filmes e músicas? Então, essa é uma forma muito simples de fazer, tá ok? Então tá, vou ficando por aqui, volto aí, deixe suas perguntas, compartilhe aí esse vídeo, quero saber o que vocês acharam desse vídeo aí, e vou ficando por aqui e vejo vocês no nosso próximo vídeo.